Olá, bom dia. Estamos juntos mais uma vez. Hoje quero trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 7 em diante, que diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e o prolongou no discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Você vê aqui um texto da palavra de Deus. A Bíblia, como ela é sempre uma fonte inesgotável de sabedoria para nós tirarmos lições para a nossa vida, você vai vendo aqui um jovem que estava dentro da igreja, mas no mesmo tempo fora da igreja. Estava dentro da igreja fisicamente, mas o seu pensamento estava fora da igreja. Estava aqui um jovem que entra para a história de uma maneira que ninguém quer entrar para a história, de uma forma negativa. Eutico, então, segundo a Bíblia, diz que ele chega na igreja, está dentro da igreja, e vai lá para fora. Fica lá na janela, olhando lá, displicentemente. Quantas pessoas que nós temos nos dias de hoje, que também vivem da mesma maneira, estão dentro da igreja, mas continuam com o pensamento lá fora, estão dentro da igreja, mas com atitudes de lá de fora, estão dentro da igreja, mas não estão com um real propósito, estão pensando lá fora. Daí você vai vendo que esse jovem que está ali pregando não é um qualquer, não é uma reunião qualquer, é uma reunião ali de Santa Ceia, E eles estão ali, Paulo está ali pregando, geralmente em reunião de Santa Ceia, o pastor, quem está pregando, traz aquele sermão mais caloroso, mas mesmo assim Paulo, ele se prolonga, porque ele está exortando ali a igreja, e aquele jovem então está lá na janela, displicentemente, e ele dorme, e ele dormindo, ele caiu ali da janela e já caiu morto, terceiro andar, caiu morto, e ali então ele entra para a história. Acabou o culto, foi aquela correria toda, mas o que nós queremos dizer nesse dia de hoje é como anda as igrejas e os euticos de hoje, todas as igrejas, tem essas pessoas que vão para a igreja, mas fica lá do lado de fora, falando de moto, falando de carro, falando de futebol. Tem aquela turma que fica lá nas últimas fileiras dos bancos, lá perto da porta, na janela, que fica olhando o celular, olhando o Facebook, que não está nem aí para o culto. O culto está acontecendo, o pastor está ali se esgoelando, pregando, mas existe esse tipo de jovem chamado Eutico, também da nossa atualidade, que da mesma maneira eles vão para a igreja, estão lá na igreja, mas vão mais para criticar, vão mais para zombar. Quantas vezes que o pastor está pregando, você vê aquele grupo de pessoas ali fazendo chocarrice, aquele grupo de pessoas ali sorrindo, aquele grupo de pessoas ali que não está nem aí para o culto, nem aí para o que está acontecendo. E aí eu quero dizer uma coisa para você, assim como foi com o Eutico, também pode ser na sua vida, porque o tombo dele foi fatal. Então a primeira coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: se vai na igreja, você tem que ir pensando em focar no culto, em adorar a Deus. Não é ficar ali conversando, olhando o Facebook, você ficar ali dentro da igreja falando de carro, de moto, de futebol. Se você foi para a igreja, você tem que prestar atenção no culto. Eutico era esse tipo de pessoas que estava no culto ali, mas não estava nem aí para o que estava acontecendo. Aí conta a Bíblia, que chega um momento que ele é tomado do sono e caiu. Quantas pessoas nos dias de hoje também que estão tomadas do sono da indolência, o sono da preguiça, o sono da crítica, o sono da zombaria, que estão caindo, já estão caindo mortos. Você vai percebendo que são defuntos ambulantes, que muitas das vezes não quer nem mais carregar a Bíblia, muitas das vezes não quer nem saber do que está acontecendo. Esses são os euticos da atualidade, que já estão na janela, quase caindo. Mas diz a Bíblia que então Paulo parou o culto e foi lá socorrer o jovem. Isso é normal, quem cai, a obrigação da igreja, a obrigação do pastor é socorrer. O apóstolo Paulo, ele diz, aquele que estiver de pé, cuide para que não caia.
Mas nós vamos vendo tantas pessoas caindo, mesmo sendo avisado. E o texto ele diz assim, ó, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbe, que há vida nele. Então, nossa obrigação, mesmo assim, quando essas pessoas chateiam ali no culto, mesmo assim, quando essas pessoas não estão ativamente participando do culto, estão lá de corpo presente, só número, né? Quando eles caem, mesmo assim a obrigação do pastor, a obrigação da igreja, ainda é lá e abraçar, ainda é lá e resgatar ele, ainda é lá e tornar a trazer, dando vida, vida espiritual. Nós olhamos, né, já nos nossos dias e vamos vendo que a juventude normalmente já gosta de dormir, né? Dorme no ônibus, dorme na calçada, aonde encostar dorme. Dorme de todas as maneiras, parece que não dormiu a noite toda. Acordou, já está com vontade de dormir de novo. Então, tem uma juventude aí, irmão, que um soneira que a gente não sabe de onde tira tanto sono, né? Já acorda, já está com vontade de dormir de novo. Assim era o Tico, né? Ele chegou ali, ele dormiu dentro da igreja. Tem pessoas que dormem dentro da igreja, dormem em qualquer lugar, dormem dentro do ônibus, do metrô, e aí você vai percebendo que, na verdade, hoje, nós estamos falando espiritualmente. Tem pessoas que têm que acordar, você tem que acordar para a vida. Se você vai para a igreja, vai para adorar o Senhor, vai com propósito, coloca propósito na sua vida, coloca propósito, né, no seu culto, no que você vai fazer. Você precisa de tomar uma outra postura, você precisa de ouvir a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus não entrar, meu irmão, a Bíblia diz, né, que é a palavra de Deus que convence, que converte o homem. Então você tem que tomar uma postura de ir, ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus, ouvir com comprometimento, focar em fazer alguma coisa. Faça alguma coisa, meu irmão. Vai para a igreja, vai ficar lá na última cadeira, lá olhando o celular, lá olhando o que está passando na rua, sendo atraído pela rua. Se você vai para a igreja, você não pode ser um Eutico. Você tem que focar em ir adorar a Deus. E aí nós vamos vendo, né, que Eutico, então, ele tem um sono na hora errada, no lugar errado, terceiro andar, meu irmão. Eu fico imaginando a queda desse homem. Então, você tem que evitar a queda, você tem que ir para adorar ao nosso Deus. Nós vamos vendo, então, né, que, na verdade, quando mudamos a postura, você começa a perceber que aí, então, você vai evitando a queda, vai evitando de desviar do Evangelho. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas já caíram. Já caíram aí no adultério, já caíram na fornicação, caíram no vício, caíram na gandaia, caíram no espírito da crítica, da zombaria, já caíram. Precisa se levantar. Então nós estamos aí para te abraçar, nós estamos aí para poder te dar vida, em nome de Jesus. Profetiza vida na sua vida, em nome de Jesus. Mas deixa de ser um Eutico, deixa de ir para a igreja, somente para ficar olhando para a rua, para as coisas lá de fora. Se você está dentro da igreja, começa a cultuar a Deus com um propósito. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus.